Boa noite, amantes do futebol brasileiro. Sejam bem-vindos a mais um Beira do Campo, o podcast que mergulha fundo nas estatísticas e na paixão que move o nosso esporte. Hoje, Ricardo, vamos falar de um gigante que não está vivendo seus melhores dias, o Atlético Mineiro. É verdade, Fernanda. O Galo vive um início de Brasileirão bastante preocupante, para dizer o mínimo. Começar a competição com apenas 2 pontos em 12 possíveis, na zona de rebaixamento, é um alarme que não pode ser ignorado por ninguém no clube. Exatamente. 4 rodadas disputadas, 0 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Atlético Mineiro do técnico Jorge Sampaoli ocupa a 17ª colocação, na zona de rebaixamento, com um aproveitamento de apenas 16,7%. É um cenário que acende todas as luzes vermelhas. Com certeza. E o mais assustador, Fernanda, é que esses números repetem e, em alguns aspectos, até superam o começo catastrófico que o clube teve em 2025. Dados levantados pela Itatiaia e confirmados pelo Não Ataque mostram que este é o pior início do Galo no Brasileirão em pelo menos 9 anos. 9 anos, Ricardo. É muito tempo para um clube com a ambição e o investimento do Atlético. Mas o que, de fato, os números nos dizem sobre o Galo em 2026? Vamos detalhar essa campanha inicial que não deixa margem para a interpretação favorável. Olha só, Fernanda, o resumo é cruel. 0 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados, 8 sofridos, o que nos dá um saldo negativo de 2. O roteiro desses 4 jogos realmente conta uma história de dificuldades. E que história, Ricardo! O empate com o Palmeiras na abertura do campeonato ainda podia ser visto como um resultado razoável. Afinal, o Verdão é um candidato ao título. Mas a derrota para o Bragantino fora de casa já acendeu um alerta mais forte. Exatamente. E depois veio o episódio mais emblemático, Fernanda. O empate em 3-3 com o Remo, em plena Arena MRV. Uma equipe da Série B arrancou um ponto em Belo Horizonte. E o Sampaoli não poupou palavras na análise pós-jogo, apontando erros infantis e ingênuos na marcação. É verdade. E a 4ª rodada, Ricardo, confirmou esse padrão de fragilidade. Derrota por 2-1 para o Grêmio, que vive uma fase positiva, depois de conquistar o gauchão diante do Internacional. Ou seja, não é só uma questão de adversário forte, mas de desempenho do próprio Galo. Com certeza, Fernanda. E a raiz do problema parece ser a fragilidade defensiva. Com 8 gols sofridos em 4 jogos, a média de 2 gols por partida é a estatística mais alarmante do Atlético em 2026. 2 gols por jogo é muito, Ricardo. E o problema, como aponta uma análise do jornal O Tempo, vai além do Brasileirão. Ao longo de toda a temporada, incluindo pré-temporada e estaduais, o Galo sofreu gols em 9 dos primeiros 10 jogos disputados, totalizando 12 gols tomados. É um número que escancara uma fragilidade estrutural, não episódica. A mudança tática de Sampaoli para um sistema com 2 zagueiros centrais, com Juan e Júnior Alonso, não produziu os resultados esperados. Essa dupla defensiva deveria oferecer solidez, Ricardo. Mas o que se vê é uma linha que divide atenções entre construção e cobertura, sem fazer bem nenhum dos dois. Júnior Alonso, peça-chave no título de 2021, acumula atuações irregulares. E o Juan, Fernanda, marca gols, mas protagoniza falhas que custam pontos importantes. Para ter um parâmetro, este Brasileirão de 2026 está sendo o mais goleador em anos neste início, o que torna a vulnerabilidade defensiva do Galo ainda mais arriscada. É um cenário complicado. E quando olhamos para a comparação histórica, Ricardo, para encontrar um início tão difícil do Atlético Mineiro no Brasileirão, precisamos recuar no mínimo até 2025, um ano atrás, quando o time também abriu a competição sem vitórias nas 4 primeiras rodadas. Exatamente, Fernanda. Naquele ano, a primeira vitória veio apenas na 5ª rodada. Algumas fontes, como o Não Ataque, são ainda mais enfáticas, apontando que seria necessário voltar a 1994 para encontrar um início pior, com 1 empate e 3 derrotas nas 4 primeiras rodadas, no ano da chamada Selegalo.
Independentemente do recorte exato, Ricardo, o diagnóstico converge. O Atlético está vivendo uma largada muito abaixo do esperado para um clube de seu tamanho. Esse aproveitamento de 16,7% em 2026 coloca este início como o segundo pior do clube no Brasileirão no século XXI, atrás apenas da campanha de 2002. E o contraste com 2024 é brutal, Fernanda. O Galo disputou as finais da Copa do Brasil, perdendo para o Flamengo, e da Copa Libertadores, perdendo para o Botafogo. Chegou longe, brigou até o fim, mas voltou para casa sem títulos relevantes. Essa ressaca de uma temporada tão desgastante, física e emocionalmente, pesa sobre o elenco, a comissão técnica e a torcida, não é, Ricardo? Mas o Galo tem um jogo importantíssimo hoje, quarta-feira, pela 5ª rodada. Tem sim, Fernanda. O Atlético Mineiro enfrenta o Internacional hoje e é um jogo de ponto de inflexão. Pode ser o começo de uma recuperação ou o início de uma queda ainda mais profunda. O Inter também passa por turbulência, mas tem um aproveitamento superior ao Galo nestas primeiras rodadas. Uma derrota em casa hoje, Ricardo, empurraria o Atlético ainda mais fundo na tabela, tornando a recuperação estatisticamente mais improvável. Dados históricos da Série A mostram que clubes que chegam à 6ª rodada com aproveitamento abaixo de 20% têm alto risco de permanência na zona de rebaixamento por tempo prolongado. É um risco grande. Por outro lado, Fernanda, uma vitória abriria uma janela real de recuperação. O Galo chegaria a 5 pontos e começaria a se distanciar do Z4. A pressão na Arena MRV é real e a torcida cobra com razão. Com certeza. Então, Ricardo, para concluir nossa análise, 2 pontos em 4 jogos, 8 gols sofridos, saldo negativo e zona de rebaixamento. Os números do Atlético Mineiro no Brasileirão 2026 são objetivos e muito preocupantes. Sim, Fernanda, Sampaoli tem um trabalho enorme pela frente para reorganizar o sistema defensivo antes que o buraco fique grande demais para ser tapado. A história mostra que recuperações são possíveis, como em 2025, quando o Galo saiu de situação semelhante e terminou em posição satisfatória. É verdade, mas 2026 tem uma nuance adicional. O calendário não perdoa. A janela doméstica fecha em breve, como alertou o nosso radar de transferências. E o elenco precisa de ajustes, que demandam tempo que o clube talvez não tenha. Exatamente, Fernanda. Os próximos jogos vão dizer muito sobre a real capacidade de resposta deste grupo. Por enquanto, os dados falam mais alto do que qualquer declaração de vestiário. Muito obrigado, Ricardo, pela sua análise aprofundada. É um cenário que exige atenção máxima para o Atlético Mineiro. Para mais detalhes e a tabela completa do Brasileirão, acesse o nosso site beiradadocampo.com.br e fiquem ligados para mais novidades do futebol brasileiro. Até a próxima!